Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Esther. É nele que vamos estar nessa noite compartilhando sobre missões. Esther capítulo 4, a partir do verso 13. Obrigada. Hoje nós queremos falar sobre reinos, falar sobre aonde nós acumulamos os nossos tesouros, aonde está o nosso coração, e falar sobre responsabilidade, falar sobre o nosso lugar no reino. Esse é o tema da mensagem de hoje, o nosso lugar no reino. Esther, capítulo 4, versículo 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor. Mordecai, versículo 12, né? Quando Mordecai recebeu o recado de Esther, mandou essa resposta a Esther. Você pensa que pode escapar porque mora aí no palácio, quando todos os outros judeus forem mortos? Se você ficar calada numa ocasião como essa, o socorro e livramento virão de outra parte para os judeus. Mas você e para os parentes do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para uma ocasião como essa que você foi escolhida como rainha? Feche os seus olhos nesse tempo. Vamos aquietar o nosso coração. E eu peço que você faça um esforço para chegar aqui. Às vezes a gente está tão agitado, às vezes a gente está aqui sentada na cadeirinha amarela, mas a mente está lá em outro lugar. Eu quero que você convide sua mente a chegar. Você convide seu coração a se aquietar nessa noite e que você ore, pedindo ao Senhor que fale com você. Que nesse momento você se coloque diante de Deus e diga: Senhor, fala ao meu coração de uma forma íntima, de uma forma profunda, de uma forma que não dê espaço à dúvida. Apresente o seu coração como uma terra para que o Espírito de Deus venha semear em você. Que o Espírito de Deus semeie no coração da igreja nessa noite. A semente que Ele deseja ver crescer em nós. Dos frutos que Ele deseja ver na sua noiva. Amado Deus e Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor é bom, é maravilhoso, é fiel. E nós experimentamos do Teu amor. E como é bom esse amor. Como é bom essa segurança de que estamos tão firmes nas Tuas mãos. De que estamos salvos, resgatados, protegidos. Nós Te pedimos, ó Deus, que o Senhor também fale conosco, diante de tantos outros que estão espalhados pelo mundo que ainda não têm essa alegria, que ainda não desfrutam, Deus, da paz que excede todo o entendimento, daqueles que pertencem a Ti. Nos faz também sentir, Deus, um pouco de incômodo daqueles que perecem sem conhecer o Teu nome. Nos faz um pouco mais constrangidos quando nós podemos levantar as nossas mãos e cantar com tanta alegria, enquanto há tantos irmãos cochichando em segredo suas orações, porque podem ser mortos pela fé. E há tantos outros que vivem uma vida tão cruel, com tantas angústias,
porque não conhece a salvação eterna que vem em Cristo Jesus. Por isso, Senhor, nos desperta para a missão. Para a missão que nós conhecemos, mas que nós devemos abraçar mais a cada dia. Então, a nossa oração hoje é que o Senhor fale conosco, que nós possamos sair daqui com a alegria de fazer parte da missão, com a alegria de saber o nosso lugar no reino, bem posicionados, bem ajustados, obedientes como servos fiéis do Senhor. Essa é a nossa oração e pedimos que o Teu Espírito faça a obra nessa noite em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós conhecemos a história de Esther. Nós sabemos a jornada que ela teve até aqui. E nós estamos em um momento em que Esther recebe uma bomba no colo. E, de vez em quando, na vida, a gente tem essa sensação. As coisas estão indo bem e, de repente, pum! Alguma coisa que a gente não estava esperando acontece. Quando a gente lê os 3 primeiros capítulos do livro de Esther, ele começa com festa. 6 meses de festa. Banquete oferecido pelo rei, uma reviravolta de uma rainha que não obedece uma ordem e é rejeitada pelo rei, depois é escolhida uma nova moça para se tornar rainha de todo o Império Medo-Persa. 127 províncias. E olha lá, a providência cai sobre Esther, para que ela seja a escolhida do rei, para que ela achasse graça diante do rei para ser escolhida. E Esther está nesse momento desfrutando dessa escolha, dessa providência. A gente não sabe ao certo o quanto ela gostou dessa ideia de ter sido levada, mas a gente sabe que as situações que envolviam Esther ali como rainha eram bastante favoráveis. Ela não tinha que se preocupar com praticamente nada. Ela tinha servos o suficiente para escolherem aquilo que ela ia comer, aquilo que ela ia vestir, aquilo que ela ia fazer. Ela só estava ali existindo. Mas, de repente, ela recebe uma notícia do seu tio que a criou. E ele diz a ela: você precisa fazer alguma coisa, porque foi decretado, há uma sentença sobre o nosso povo, uma sentença de morte irrevogável. E você precisa fazer algo a respeito. E Esther respondeu a ele. Ela disse: eu não posso fazer nada, porque eu não posso ir diante do rei, porque o rei não me chama há 1 mês. E eu não posso aparecer na presença do rei sem ser chamada, senão eu morro. E aí vem a resposta de Mordecai, que nós acabamos de ler. Para um tempo como esse, nós somos chamados para agir e para nos posicionar. Quais são os seus problemas? Você consegue começar a elencar aqui as coisas que você tem se preocupado ultimamente, as decisões que você tem que fazer nessa semana, coisas para resolver? Todos nós temos problemas. Mas muitas vezes existem situações que nós devemos abraçar como um problema nosso, e às vezes a gente vai tentando deixar para outra pessoa resolver. E hoje eu quero trazer algo que é da igreja e que é de todos nós, que é a missão que nós precisamos abraçar. Assim como na história de Esther, o povo de Deus, os judeus, com uma sentença de morte sobre eles, nós temos as nações sobre esse decreto. Um decreto de morte, não por um homem mau, não pelo inimigo dos judeus, Amã, mas pelo próprio pecado do homem. A palavra diz que todos pecaram, estão afastados de Deus. E a palavra diz que o salário desse pecado é a morte eterna. E as nações estão sobre esse decreto de morte eterna.
E Deus sempre vai mandar um Mordecai para falar para alguém que está numa posição privilegiada, dizendo: você precisa fazer alguma coisa a respeito disso. E a mensagem do Senhor para nós é essa: nós somos chamados para um tempo como esse. Nós somos chamados para um tempo como esse. Qual será a nossa resposta diante daquilo que temos visto? Diante dos dados, das estatísticas de todos esses povos. Chegará uma hora em que todos nós precisaremos decidir que reino e que rei servir. Porque muitas vezes nós estamos sentados nas nossas igrejas e no domingo e durante a semana estamos construindo um reino para nós mesmos. Um reino que nos serve, com bens que nos servem, com uma abundância que nos protege, mesmo lutando essa vida cotidiana, porque às vezes a gente acha que só está construindo o reino quem tem mansões e coisas extraordinárias, mas às vezes nós estamos ocupados com o nosso reino pessoal, mesmo no nosso pouquinho. Porque aqui fala do nosso coração centrado ali na nossa própria vida. Nós precisamos decidir se construiremos o nosso próprio reinado, realizando os nossos sonhos e construindo o nosso império, ou se abraçaremos a causa de Cristo e a sua salvação e o seu reino eterno. É essa decisão que está diante de nós. Às vezes a gente julga essa demora e essa avaliação que Esther faz, mas quantos de nós estamos há anos tentando tomar uma decisão? Ela diz: me dá uns dias que eu preciso ver o que eu vou fazer. E ela vai convocar seus servos e servas para jejuar, para orar e para montar uma estratégia, que logo nos outros capítulos a gente vai ver o que Deus dá para ela nesse tempo de intercessão, de jejum, de consagração que ela faz. Esther começa a se movimentar para entender como ela vai agir diante disso. E esse é um posicionamento de muita sabedoria que todos nós precisamos saber fazer. Todos nós precisamos parar um tempo e buscar: Deus, o que eu farei? Qual é a minha ação diante disso? Qual o meu lugar na missão? Ore, jejue, se consagre. Busque em Deus o seu lugar. Busque em Deus estratégias. Como eu vou agir na missão de Deus? Como eu posso auxiliar o povo de Deus? Você precisa buscar essa resposta em Deus. Esther fez isso. Tomar a decisão de se sacrificar, de abrir mão de privilégios, dos seus confortos para ajudar outros a terem a possibilidade de salvação. Isso é só para quem vive para o reino. E foi isso que Esther fez. Ela disse: eu vou. Vivendo ou morrendo, eu vou falar com o rei. E Esther, entrando corajosamente ali, diante do rei, ela também revela aquilo que o próprio Senhor fez por nós. O Senhor Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Ele desce do seu trono, da sua majestade, e Ele vem interceder por nós. Mas vai muito além do que Esther fez pelo povo. Ele não só arrisca a vida como Esther, mas ele doa, ele dá a própria vida, ele se sacrifica por cada um de nós. E Esther corajosamente dá um passo assim. E esse posicionamento de sacrificar a vida, de abrir mão de conforto, de abrir mão de privilégios, precisa ser uma marca de quem é cidadão do reino. E você precisa avaliar nessa noite se você carrega essa marca.
Você que abre a boca para dizer que é um cidadão do reino, que é um salvo pela graça de Deus, você carrega as marcas de abrir mão de privilégios, de renunciar para que outras pessoas tenham acesso a uma notícia de esperança, para que pessoas possam ser livres de uma sentença de morte eterna. Porque isso é tão difícil para nós? Porque isso vai na contramão da nossa cultura, que diz: cuide da sua vida, seja o melhor na sua área, construa o seu império, faça o seu nome, viva do seu jeito. Andar segundo o reino de Deus é loucura para esse mundo, e sempre foi, e não vai deixar de ser. Viver como um cidadão do reino vai nos custar. Nós não podemos esperar uma coisa fácil. Nós precisamos dessa coragem que Esther teve para interceder por aqueles que perecem, que padecem. Deus sempre nos envia Mordecais para nos lembrar quem nós somos de fato. E isso é interessante. Porque Mordecai não vai dizer: rainha, você foi escolhida, você tem muitas habilidades, você é especial. Mordecai vem e coloca Esther no lugar dela. E ele lembra quem ela é. E ele diz: não pense você, porque você está nesse lugarzinho privilegiado, que você vai escapar. Não pense que você aí no seu cantinho, caladinho, você vai escapar. Se você não se levantar, Deus é poderoso para levantar outra pessoa. Deus é poderoso para fazer de outra maneira. Deus tem recursos ilimitados. Ele não precisa de você. Mas, quem sabe não foi para um tempo como esse que você foi colocado aí. Deus não precisa de você, Ele não depende de você. Mas quem sabe Deus não te colocou nesse lugar e realizou essa obra na tua vida para que você pudesse ser usado para a glória dEle, em favor de tantas pessoas. E a partir dessa fala de Mordecai, Esther se estabiliza e diz: tá bom, vamos orar, vamos jejuar e vamos ver o que faz. Nós precisamos entender que foi para um tempo como esse que nós fomos chamados por Deus. E você precisa olhar para saber quem você é. Salvo, perdoado por Deus, cheio do Espírito de Deus, para quê? Você precisa entender também o que você tem e onde você está. Você tem recursos, você tem dons que Deus te deu e está bem posicionado em um lugar específico que só você tem acesso. O que você vai fazer com isso? A grande questão é isso: o que fazemos com quem somos e com o que temos? O que fazemos? Você tem manifestado esse reino invisível de Deus através da sua vida de uma forma visível? Esse reino invisível, ele precisa ser visto através de nós. Através de uma pregação intencional do Evangelho. Esse reino é visto também no nosso posicionamento pessoal, numa vida santa, íntegra. Mas vamos parar com essa história de que você só tem que ser bonzinho e fazer bem o seu trabalho e tá legal. Não é assim. Uma vida reta diante de Deus é o começo, é o início. Não é só ficar quietinho e fazer tudo certinho e ser um bom profissional. É o que muita gente tem falado aí, que é ser crente. Nós somos convocados a anunciar a palavra de Deus, a salvação de Deus a todos os povos. E se não temos feito isso, estamos negligenciando, estamos em desobediência. Isso é sério. A gente não pode se esconder atrás da desculpa: mas tem outra coisa que eu faço legal. Mas eu sou um bom filho. Mas eu sou uma boa esposa. Mas eu sou um profissional muito capacitado.
Eu honro a Deus ali onde eu estou, eu honro a Deus na minha casa, e deve. Mas deve também abrir a boca para pregar. Deve também testemunhar daquilo que Deus fez na sua vida. O que você faz diante da injustiça, dos sofrimentos, da perversão e das angústias dos povos que padecem sem Cristo à sua volta? Quando nós falamos dos povos, sim, das nações, mas também dos povos que encontramos nas nossas ruas enquanto andamos. Dos povos que encontramos nas paradas de ônibus, nos centros, nas escolas. O que fazemos? Você se esconde no reino que você mesmo construiu? Diante da necessidade, quando a bomba cai no seu colo, qual a sua resposta? O tempo é esse. O tempo é esse. Não espere o melhor momento. E eu quero que você preste bastante atenção nisso. Não espere o melhor momento. Muitas vezes o melhor momento para a gente agir é no pior momento. A gente vê isso na história de Esther. Às vezes o melhor momento para agir é na hora da crise. Porque é nessa hora que Deus mexe a gente. Se a gente espera o melhor momento para agir, para servir, para entregar a nossa vida, nós cantamos agora. Tu não desistirás até que tenhas tudo. Meu coração é teu. Você acha que ele vai parar de falar com você? Você acha que ele vai parar de te chamar? Até que você venha, até que você esteja na sua posição, servindo o reino da maneira que ele designou. Não da maneira que você acha bonito. Nós precisamos estar aqui agora. Tem um versículo maravilhoso na palavra de Deus, que é um versículo que anda comigo. E é um versículo que me motiva à produtividade. Eclesiastes, capítulo 11, versículo 4. Que diz assim: o agricultor que espera condições de tempo perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando as nuvens, não colhe nada. Preste atenção nessa palavra, mais uma vez. O agricultor que espera as condições perfeitas, nunca semeia. Se ele fica observando as nuvens, não colhe nada. Que tempo especial é esse que você está esperando? Quantas desculpas nós já demos para procrastinar a missão de Deus, que é nossa responsabilidade. Muitas vezes a gente diz assim: quando eu ganhar mais dinheiro, aí eu vou ofertar. Porque eu tenho tão pouquinho. A gente diz: quando a minha agenda ficar mais tranquila, tá muita agitação. Quando as coisas lá no trabalho se aquietarem, aí eu vou me envolver mais no trabalho da igreja, vou servir mais a Deus. Não, quando os meus filhos crescerem, porque agora pequeno é uma coisa difícil. Quando eles crescerem, aí eu vou me envolver na missão. Não, quando a minha mente se estabilizar, porque eu estou emocionalmente tão perturbado, aí sim eu vou me envolver com a obra de Deus quando minha cabeça estiver boa. Quando eu me estabilizar, quando eu me sentir pronto. E quando que vai ser isso? E quando a gente vai chegando num ponto, a gente vai colocando um outro ponto, e sempre estando mais distante de obedecer, esperando condições perfeitas. E Deus nos chama para um tempo como esse, no caos que a gente vive, nas dificuldades que a gente tem, cheios de limitações. Você acha que Deus não conhece cada uma delas? Deus me conhece, Deus conhece você, como ninguém mais conhece. Quando Ele nos chama, Ele sabe o que a gente carrega. E Ele não está brincando com isso. É para um tempo como esse que nós somos chamados. E se a gente fica dando desculpas, deixando para depois, deixa eu ver o que eu faço, vamos tentar de uma outra maneira, de um outro jeito, depois. A gente está como o diabo gosta.
totalmente centrados em nós mesmos, no nosso eu, sem perceber aquilo que Deus pode fazer quando a gente abre mão do eu para servir. Há uma graça surpreendente quando nós abrimos mão do nosso eu, da nossa correria, daquilo que a gente quer conquistar na vida, daquilo que a gente quer ser, e se entrega. Se entrega para servir a Deus, servindo ao povo de Deus, a um povo que Deus ama, a um povo que espera, a uma criação que geme pela manifestação dos filhos de Deus. Quantas pessoas angustiadas esperando saber que existe uma paz? Quantas pessoas desesperadas, desesperançadas, que precisam conhecer o Cristo que nós conhecemos. É justamente no tempo de necessidade que Deus levanta seus servos fiéis. Deus não dependia de Esther, ele tinha e tem recursos limitados, mas fazia muito sentido Deus usar Esther no lugar que ela estava. Quem mais apropriado do que ela para interceder pelo povo? E quem mais apropriado que você para pregar onde você está? Quem mais apropriado que você para levar o evangelho para sua casa? Quem? Quem mais apropriado que você para pregar no seu trabalho, na sua escola, na sua rua? Quem mais apropriado que você para fazer visível o reino de Deus aonde você está? Você é a pessoa. Você é a pessoa. Você tem acesso a lugares e a pessoas que ninguém mais tem. E Deus quer usar isso. Mas para isso nós precisamos sentir o senso da urgência missional. Abra sua Bíblia, ainda no livro de Esther, capítulo 8. Esther, capítulo 8, versículo 10. Esther 8, 10, vamos ler até o 17. Mordecai escreveu em nome do rei Xerxes, selou as cartas com o anel do rei e as enviou por meio de mensageiros montados em cavalos velozes, criados nas estrebarias do rei. O decreto do rei concedia aos judeus em toda parte o direito de se reunirem em defesa de suas vidas, de suas mulheres e filhos, e destruir todos os que viessem com armas contra eles, para tomarem os bens desses inimigos. O decreto entrou em vigor em todas as províncias do rei Xerxes no 13º dia do 12º mês, o mês de Adar. A carta ainda dizia que se devia mandar uma cópia desse decreto a todos os povos, a fim de que os judeus se preparassem para vingar-se de seus inimigos. Então, os portadores das cartas saíram com toda a pressa, montados em cavalos que se usavam no serviço do rei, levando a ordem do rei. A mesma lei também foi publicada na capital Suzã. Então Mordecai vestiu as roupas reais de cores azul e branco, trazendo a grande coroa de ouro, com um manto especial de púrpura, feito de linho da melhor qualidade, e saiu da presença do rei pelas ruas da cidade, que estavam cheias de gente, exultando de alegria. Os judeus sentiram muita felicidade e alegria e foram honrados em toda parte, em cada cidade e província. Quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas, e muitos que pertenciam a outros povos da terra tornaram-se judeus, porque tinham medo do que os judeus pudessem fazer a eles. Depois que Esther ora
jejua e tem esse tempo de busca a Deus por uma estratégia, ela vai diante do rei. O rei a favorece, pergunta o que ela deseja. E ela monta a estratégia dela. Quero um jantar com Amã. Nesse jantar ela diz, quero outro jantar. E nesse jantar ela desmascara o inimigo do seu povo. E Amã é condenado à morte, é destruído. Mas logo depois algo precisava ser feito. Porque mesmo o inimigo sendo destruído, o decreto continua lá. Alguma coisa precisa ser feita. Então Mordecai entra em cena, liberado pelo rei para fazer um novo decreto. Onde os judeus agora não vão mais só esperar para serem mortos. Eles podem lutar. Eles podem fazer algo. Só que esse decreto precisava de muita pressa. E é convocado os homens do rei, os cavalos do rei. E se monta toda uma preparação para que essa mensagem, esse novo decreto, que levaria a esperança de escape para os judeus, pudesse chegar. Aqui nós vemos a urgência dessa mensagem. E onde essa mensagem chegava, havia alegria em todo o povo. Havia júbilo, celebração. Porque o livramento era possível. A nossa mensagem, a mensagem que nós devemos carregar e levar, é muito mais importante do que essa. Essa livrou alguns dos judeus. Livrou um povo. A que nós carregamos é a mensagem de um Cristo, do Filho de Deus, pregado no madeiro, pagando a nossa culpa, pagando o nosso pecado e nos dando liberdade, nos dando livre acesso a esse reino eterno, salvação, justificação, regeneração. Essa mensagem é muito mais importante. Nós devemos ter muito mais zelo por essa mensagem, muito mais urgência também. Que movimento nós temos feito para que essa mensagem alcance outras pessoas? Que movimento nós temos feito? Que tipo de urgência nos move? Existe um senso de urgência no seu coração? Se não, tem alguma coisa errada. Se não existe um senso de urgência no seu coração, você não entendeu a missão. Se o seu coração não se move de compaixão, você não entendeu a necessidade dos povos, você não entendeu que tem gente morrendo e perecendo no inferno, sem conhecer que existe um Deus que ama, que salva, que liberta, que cura. O nosso coração precisa ser tocado. Esse senso de urgência precisa nos alcançar, não dá para fugir disso. A gente fica se esquivando todo domingo da mensagem. Tem uma hora que você precisa dizer, é para mim, é agora. Eu pego agora, para mim. É a minha hora. É para um tempo como esse. A boa notícia que carregamos engloba uma chamada ao arrependimento, à esperança e ao serviço. A nossa mensagem precisa ser uma mensagem de esperança, uma mensagem ao arrependimento, um convite ao arrependimento e um convite ao serviço. Vamos para esses 3 pontos. Marcos, capítulo 1, versículos 14 e 15 diz assim: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. É essa mensagem que carregamos. Uma chamada à mudança de mente, a uma mudança de direção, de reconhecer quem somos e quem Deus é, e nos render diante disso. Em segundo lugar, uma chamada à esperança. Nós temos uma mensagem de esperança. Romanos, capítulo 4, versículo 18. Abraão, esperando contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações. Desde Abraão, nós somos convidados a uma fé de esperança.
Esperança que se baseia naquilo que Deus já realizou na história. Nós temos uma fé que é escatológica, referente às últimas coisas, que olha para frente, aguardando as promessas de Deus. Essa é a fé que nós carregamos. 1 João, capítulo 3, versículo 18, diz: filhinhos, não amemos de palavras nem de boca, mas sim de atitudes e em verdade. A nossa fé também é um convite ao serviço. Nós não podemos declarar com a nossa boca que amamos a Deus, que queremos viver para Deus, se isso não nos move. Senão os nossos lábios mentem. Parte de fazer conhecida a glória de Deus em toda a terra vem desse frutificar. Nós somos chamados a frutificar. Frutificar em quê? Frutificar em santidade. Frutificar em evangelização. Você escutou isso? O que Deus espera de você, o que Deus quer ver crescer em você, Ele quer que você cresça em santidade, Ele quer que você cresça na evangelização. Esse é o fruto que Deus quer de nós. Se uma igreja não está engajada na evangelização, lhe falta santidade. Se você não está engajado na evangelização, lhe falta esse fruto. Como é produzida a santidade? Do Espírito. Eu preciso me entregar para essa obra do Espírito em mim. E é através desse processo de santificação que eu vou me movendo na obediência. Senão nós vamos ficar a vida inteira assim, nos esquivando daquilo que Deus fala conosco. Fugindo de obedecer, dando desculpas, terceirizando o trabalho. A missão que nós temos é uma missão ainda a se completar. Mateus, capítulo 24, 14 diz: e este evangelho do reino será pregado em todo o mundo habitado como testemunho a todas as nações, e então chegará o fim. Participar desse anúncio, desse plano de Deus, de anunciar o evangelho e de ter uma vida de santidade, é o nosso jeito de dizer: Maranata! Vem, Senhor! Amamos tanto a Deus, desejamos tanto a vinda do Senhor para nos buscar. Vamos demonstrar isso com serviço, vamos demonstrar isso trabalhando para o Senhor. Ele chama a todos nós. Há um lugar para todos no reino de Deus, você só precisa se posicionar. Há um lugar para todos, há um lugar para você. Para a alegria de todos os povos em Cristo, nós devemos trabalhar com toda disciplina, com todo zelo, dispostos na batalha proposta, certos da vitória que Deus nos dá. A missão é urgente, a mensagem é a mais preciosa de todas, e nós somos o instrumento pelo qual essa bendita fonte de contentamento alcança as pessoas espalhadas pelo globo. Esse último versículo que nós lemos no livro de Esther, capítulo 8, versículo 17. Em cada cidade e província, quando chegava a ordem do rei, os judeus se enchiam de alegria com banquetes e festas. Alegria. Deus quer levar a sua alegria para todos os povos. E como Ele leva essa mensagem? Através de nós. Então hoje, meu irmão e minha irmã, preste atenção, a gente vai finalizar, tá? Hoje você sai daqui carregando alguma coisa. E pode ser, preste atenção, ou você sai do culto nessa noite carregando a alegria de fazer parte da missão de Deus, ou você sai daqui carregando a dor da omissão e da desobediência. Você só tem duas coisas para levar hoje. Prestou atenção nas opções? Mais uma vez, você vai sair daqui com alguma coisa nas suas mãos.
Ou você sai desse culto carregando a alegria de fazer parte do reino de Deus, de ser usado por Deus, pelo seu Senhor e Salvador. Ou você sai daqui com a dor da desobediência, da negligência. Não tem uma terceira opção. E nós fazemos essa escolha do que nós queremos levar. A minha mensagem, trazendo essa urgência, não é para que tenhamos crises existenciais e ansiosas aqui. Eu não quero desesperar você. Mas nós não devemos abraçar um sentimento de culpa que nos paralisa, dizendo assim, meu Deus, eu não estou fazendo nada, eu estou tanto tempo na igreja e não faço. E não continua não fazendo. Só se lamenta e continua não fazendo. Fica ansioso e continua não fazendo. Essa mensagem é para nos despertar a ação. Há movimentos de entrega. Quanto mais nós nos entregamos a Deus, mais Ele pode fazer em nós. Quanto mais você se entrega, quanto mais você vai deixando de ser resistente ao Espírito, mais você vai ver fluir a obra de Deus em você. Você precisa baixar a guarda. Você precisa abrir o seu coração. Isso é um movimento muito profundo que nós precisamos fazer. Nós precisamos levantar todas as manhãs com uma profunda sensação de que algo está terrivelmente errado com o mundo e que nós precisamos fazer algo a respeito. E agora? Nós não podemos salvar o mundo. Mas nós podemos, ao exemplo de Esther, interceder. Nós podemos, ao exemplo de Esther, providenciar recursos. Nós podemos, ao exemplo de Esther, mobilizar pessoas para que isso aconteça. Nós podemos pensar em estratégias de ação e com rapidez transmitir essa mensagem de esperança às nações. Nós precisamos nos mover. Para um tempo como esse nós fomos chamados, a missão é urgente, essa missão ainda está para se completar. E nós fazemos parte disso. Deus quer nos usar. O que nós vamos levar daqui hoje? Quando a notícia cai diante de Esther, ela se vê diante de um dilema e ela precisa tomar uma decisão. Ela abre mão do seu conforto, dos seus privilégios para interceder por um povo. E agora o que você faz? Sabendo que há tantas nações que não conhecem a Cristo. Há tantos povos servindo a tantos deuses falsos. Há tanta gente com engano, sofrendo, padecendo nesse mundo caído. O que você faz diante disso? Esse é o nosso tempo de responder ao Senhor. Por isso eu convido você a fechar os seus olhos. E orar ao Senhor. Aquele que nos sonda, aquele que nos conhece intimamente. Aquele para o qual as desculpas que nós damos não são suficientes. Somos chamados a dar uma resposta diante de Deus. Somos chamados nesse momento a nos arrepender. Somos chamados nesse tempo a orar. Somos chamados a nos posicionar para uma vida mais intencional. Para viver para esse reino de Deus de uma forma séria, comprometida, como trabalhadores nessa grande seara. Essa missão não é minha, essa missão é nossa. Essa missão é sua. E você precisa dizer ao Senhor o que você fará com ela. Você precisa dizer ao Senhor o que você fará com ela. Esse é o momento em que você entrega o seu coração a Deus. Deus não desistirá até que Ele tenha tudo. Deus não desistirá até que Ele tenha tudo. Até que você se entregue, Ele vai continuar. Porque Ele quer você. E essa é talvez a coisa mais linda da chamada de Deus. Ele nos quer.
mesmo não precisando de nós, Ele nos quer. Ele não quer os seus dons e as suas habilidades, Ele não quer o seu dinheiro, Ele quer você. Ele quer você. É a partir do momento que nós nos entregamos no serviço que Deus trabalha em nós. E nós nos tornamos o campo de Deus. Isso é lindo. Nós nos tornamos o campo missionário de Deus. Ele começa a trabalhar em nós. Quando nós trabalhamos para Deus, alguém pode pensar que estamos fazendo algo muito importante, que apenas beneficia outra pessoa, mas ao servir a Deus, nós somos os maiores beneficiados. Porque recebemos um tratamento de Deus muito profundo. E esse é o meu convite para você. Se entregue. Se entregue para o que Deus quer fazer na sua vida. Se entregue, como nós acabamos de cantar nessa noite. Aquele que tem promessas para nós. Aquele que tem planos para nós, aquele que pensou em nós. E seus planos são melhores do que aqueles que nós fazemos para nós mesmos. O que Deus tem para nós é muito melhor do que nós podemos imaginar.